Olá, tudo bem? O tema do nosso vídeo de hoje é recepcionista, como contratar e como treinar. O seu consultório precisa de uma secretária recepcionista nota 10, porque ela é de extrema importância para o bom funcionamento das atividades diárias. É ela quem marca a consulta, ela recebe o paciente, ela cuida do espaço físico e ela também organiza todo o atendimento. Sem dúvida, seria bem difícil oferecer um serviço completo e de qualidade sem a ajuda de uma boa recepcionista. Mas, para que a recepcionista consiga fazer seu papel o mais eficiente possível, você precisa saber exatamente o que ensinar a ela, o que ela deve fazer e como ela deve fazer. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve fazer para não errar na hora de contratar uma funcionária que vai executar essa função e depois de contratada, como que você vai manter o serviço dela o mais eficaz possível. Seja muito bem-vinda, eu sou Ana Patrícia, cirurgiã dentista, tenho meu consultório e já tive quase todos os problemas relacionados a atendimento de pacientes na recepção, até eu descobrir o quanto o serviço da minha recepcionista era importante. É tão importante quanto entregar um serviço bem feito, um serviço de qualidade e que agrade o paciente. Antes de escolher uma recepcionista, tenha em mente que quem tem que ter perfil não é a pessoa que eu estou entrevistando, mas o cargo que eu estou disponibilizando. Então, se eu estou procurando uma recepcionista para trabalhar em meu consultório, qual é o perfil da secretária do meu consultório? Entende? Qual é o perfil da pessoa que vai falar em meu nome e vai se comunicar com os meus pacientes em meu nome? Essa pessoa tem determinadas características. E quais seriam esses atributos que essa pessoa que ainda não tem um nome e que ainda não está contratada deveria ter para que ela possa representar a minha empresa, representar o meu consultório de forma que os pacientes se sintam confortáveis. Então é importante, antes de você chamar a primeira candidata para a entrevista, ter tudo isso anotado para que você possa ir descartando aquelas candidatas que não enquadram no perfil que você mesmo desenhou, ou então você já ir selecionando aquelas pessoas que têm características que o cargo determina, ok? O primeiro ponto que vamos considerar para você não errar na hora de escolher e contratar uma boa funcionária é: escolha pessoas que tenham habilidades necessárias de uma boa recepcionista. Essas habilidades são características fundamentais para quem quer ter um consultório organizado e funcionando sem grandes complicações. Então você precisa ficar atento aos requisitos básicos e o primeiro deles é a organização, que é a chave primordial para qualquer recepcionista. E para um consultório odontológico, esse é sem dúvida o requisito do topo da lista. Veja só, em um consultório há um fluxo de informações muito grande, como consultas, pessoas entrando, pessoas saindo, agendamento, prontuário de paciente, atendimento telefônico. Então, se perder em meio a tantos dados, não é difícil. Então, manter o fluxo de processo e o consultório organizado deve ser uma das metas de uma boa recepcionista. A pessoa que é desorganizada não serve para trabalhar como secretária recepcionista, porque esse cargo depende diretamente dessa capacidade. A segunda característica é o bom relacionamento interpessoal, porque sem uma boa capacidade de relacionamento é impossível chegar a algum lugar. Ela deve ser capaz de manter um bom relacionamento com você, com os pacientes e também com os outros colegas de trabalho, para que o ambiente tenha um clima bom e tudo funcione sem nenhum tipo de problema.
A terceira habilidade é a proatividade e autonomia. E por quê? Nem sempre você, que é gestor, empresário e também um dentista, estará disponível para resolver todos os problemas que acontecem no seu consultório. E justamente por esse motivo, a recepcionista deve apresentar uma boa capacidade de proatividade. E o que é proatividade? É um comportamento de antecipação. São aqueles funcionários que não esperam por ordens para resolver possíveis problemas. Eles têm autonomia e atuam por conta própria, sempre seguindo as normas da empresa e com foco na resolução de problemas. Recepcionistas que são proativas dependem menos do aval dos chefes para executar funções essenciais. Com isso, ajudam a melhorar significativamente o fluxo de funcionamento da rotina do consultório. Se sua recepcionista consegue solucionar os principais problemas que surgem de forma independente, você consegue trabalhar mais tranquilamente. Geralmente, quando funcionários apresentam essas características, tendem a ser mais confiáveis, tá certo? A próxima característica é a paciência e a habilidade com conflitos, porque mesmo sendo proativa, alguns imprevistos podem acontecer e ela precisa saber lidar com eles. E então é essencial que ela seja uma pessoa calma, racional e não deixe que o emocional interfira, principalmente se a situação envolver um paciente. E aí, ela deve estar sempre à disposição e escutar o paciente, o que o paciente tem a dizer. Se você escolhe uma pessoa com falta de paciência, em uma situação como essa, ela pode maltratar ou agravar ainda mais a situação. Muitas vezes, uma questão pode ser resolvida construindo uma comunicação clara, uma comunicação objetiva e exercendo a escutativa. Outra característica fundamental de uma recepcionista, é claro, não pode faltar a simpatia. Olha, todas as habilidades, todas as características citadas até agora são muito importantes. Mas sem uma boa dose de simpatia, dificilmente a recepcionista vai ter aquele destaque no trabalho. A rotina, ela não é fácil para ninguém. Por quê? Há sempre muitas tarefas, muitas metas para serem cumpridas. Mas a recepcionista que sempre mantém um sorriso no rosto, está sempre disposta a colaborar e sabe tratar com paciência e gentileza o chefe, o fornecedor ou o cliente, mesmo aqueles que são mais complicados, com certeza vão se destacar no trabalho. Uma vez contratada, você precisa criar rotinas e procedimentos padrões. E por que isso? A primeira impressão que um paciente tem em um consultório é na sala de espera. E por isso, essa experiência precisa ser impecável. A principal responsável por essa parte é a sua secretária recepcionista. E você, como gestor, precisa fazer com que ela entenda que os pacientes que chegam com uma expectativa, tá certo? E que nesse momento, decepcionar o paciente é o mesmo que espantá-lo e espantar possíveis indicações que viriam dele. E aí, é nesse momento que precisamos ter muito cuidado com todos os detalhes. Quando a secretária recepcionista já vem com aquelas habilidades fundamentais que foram citadas, fica muito mais fácil adequar as outras características que ela precisa adquirir, porque muitas características, elas são treináveis. Sua secretária não precisa vir pronta para você, tá bem? Ela precisa daqueles requisitos, mas tem coisa que você vai ter que ir moldando aos poucos e do seu jeito. A respeito do ambiente físico da sala de espera, o que é que os pacientes esperam? Eles esperam um ambiente limpo, né? Que o ambiente esteja limpo, que o ambiente esteja organizado e que o ambiente esteja confortável. E aí, a gente precisa ficar bem atento a alguns pontos, né? Algumas coisas. Primeira coisa, a mesa da recepção, ou o balcão, ou a bancada, depende do que você tem no seu local. Então, esse espaço tem que estar sempre organizado, sem muitos papéis e sem materiais espalhados. Agenda, ficha, guias, tudo isso deve ser mantido em ordem. Post-its e lembretes podem estar colados sim, desde que não poluam a visão e passem uma impressão de bagunça e sujeira. Segundo, bolsas, sacolas, pacotes devem estar sempre escondidos dos pacientes.
Arruma um lugar, pode ser debaixo da mesa, pode ser um armário, mas que não fique ao alcance da visão dos pacientes, para que o ambiente não fique feio. Outra coisa, os pacientes precisam se movimentar com facilidade pelo espaço. Então também é função da recepcionista verificar se algum móvel ou objeto está atrapalhando a passagem. Terceiro ponto, o lixo da recepção e dos banheiros devem ser recolhidos sempre que precisar. E sua secretária deve fazer esse controle, mesmo que não seja ela que faça o serviço de pegar o lixo, ela deve ficar com a responsabilidade de orientar isso, para que não haja acúmulo nas lixeiras. Também é importante que a secretária dê uma olhada no banheiro algumas vezes ao longo do dia, para certificar que está tudo limpo e não está faltando nada, como papel higiênico, papel toalha, sabonete, álcool, algum item básico e algum item fundamental, tá bem? Quarto ponto, é de responsabilidade da recepcionista também verificar a necessidade de repor qualquer tipo de material de escritório, além de auxiliar você a perceber quando é o momento de renovar a mobília, renovar computadores ou renovar telefones. Oriente ela a ficar atenta se algo está estragado ou sem condições de uso. E também outros elementos estruturais, como lâmpadas, como tomadas que não funcionam e torneiras que estão vazando. Então, todos esses elementos que podem precisar alguma vez de reparo, ela precisa saber que é função dela de ajudar você para que você não passe aperto, tá bem? A questão do atendimento é coisa muito séria, porque costuma ser a principal reclamação dos pacientes insatisfeitos. Ninguém quer ser recebido ou ser recepcionado por uma funcionária mal educada, por uma funcionária mal-humorada, grosseira ou que não responde às dúvidas com clareza. Então, padronize o atendimento, deixando claro tudo o que pode e tudo que não pode acontecer no ambiente de trabalho. Crie roteiros, crie scripts para ela seguir com todos os pacientes que chegam no consultório. Vamos pensar assim. Para facilitar para você, vamos responder essas perguntas para que você possa ter clareza de como devem ser as regras, como devem ser as normas a serem seguidas, tá bem? Pergunta número 1. Ao entrar na recepção, como o paciente será recebido? A recepcionista levanta e vai até ele ou apenas cumprimenta e pede que ele se sente e fique à vontade? Olha só, essas duas formas são formas válidas de receber o paciente, mas você precisa adotar uma, né? E deixar claro para todos os seus funcionários que é dessa forma que tem que ser feito. Por quê? Se sua recepcionista faz de uma forma, quando ela tirar férias, a pessoa que substituir vai ter que fazer da mesma forma que ela faz. Deixa lá escrito nas normas. Se sua recepcionista precisar sair do emprego, a nova que você contratar deve fazer exatamente como você padronizou. Por isso, você tem que ter isso documentado para eventuais consultas, ok? Pergunta 2. Em que momento será feita a ficha do paciente, caso seja uma primeira consulta? Assim que entrar? Se sim, então é a recepcionista que deve pedir que ele preencha a ficha ou ele vai fornecer as informações para ela antes de se acomodar para esperar o atendimento? Então, deixa lá escrito como é que vai ser. Pergunta número 3. Seu consultório vai oferecer algo como água, café ou outra coisa? Se sim, é a recepcionista que vai fazer isso? Em que momento? Ou ela vai deixar em algum lugar para que os pacientes peguem à vontade? É importante que esse script seja seguido de forma natural, tá? Sem parecer algo engessado, entende? Pacientes valorizam os atendimentos quando são mais humanizados. E alguns gostam de manter um relacionamento mais pessoal, tanto com o profissional, como também com os funcionários do consultório. Principalmente aqueles pacientes que são fiéis e que o tratamento é mais prolongado, né? Ou seja, que vão mais vezes no consultório. Então, oriente a recepcionista que esteja ali, sempre à frente, conversando de forma simples, olhando olho no olho, transmitindo confiança, transmitindo firmeza a cada informação que ela for dar. Bem, outro ponto fundamental para o treinamento da pessoa que vai ficar na recepção é ter clareza com relação a todas as especialidades que estão presentes ali, naquele consultório. Porque quando ela tem condições de já ir
esclarecendo alguma dúvida com relação àquele procedimento que a pessoa está procurando, já vai criando uma boa impressão daquele local. Tá bem? Quando a gente fala em ligação telefônica, é inaceitável que o telefone toca e a secretária estando na mesa não atenda. Quando alguém liga para o seu consultório em busca de um tratamento, ele passa a ser um cliente potencial. E aquela ligação é essencial para que ele aceite fazer um tratamento. Ninguém agenda consulta em um consultório tendo uma funcionária que maltrata as pessoas ou fez tudo com má vontade. E para evitar que isso aconteça, você pode montar um script de atendimento telefônico. E daí você precisa lembrar, na hora de criar esses scripts, de algumas questões. Primeira coisa, o que será dito? Consultório odontológico, belo sorriso, bom dia, Maria falando? Não é besteira, mas cada detalhe faz sim muita diferença. Tudo bem? Segundo ponto, quando alguém ligar perguntando preço de procedimento ou qualquer outra informação, como que a recepcionista vai oferecer um horário para consulta? Caso a pessoa faça o agendamento, que informações complementares precisam ser dadas? Por exemplo, endereço do consultório, se tem estacionamento, você pode mandar também uma localização. Se existe um horário de tolerância para um atraso, é bom que seja dito também. E reitere essa informação na ligação de confirmação de consulta também. Terceiro, ligações para remanejar ou remarcar horários. Se realmente tiver que acontecer, defina como deverá ser explicado ao paciente. O importante é sempre se desculpar e encaixar o paciente em um horário bom, se possível antecipar e não adiar a consulta. Agora, uma coisa que pode acontecer, e nem todo mundo está preparado para isso, é a possibilidade de situações de conflitos no consultório, porque problemas podem surgir a qualquer momento, como um erro no agendamento, uma falha no pagamento, falha na autorização de convênio para quem atende. Então, sua funcionária tem que estar preparada para esse tipo de situação, porque vai acontecer, acontece com todo mundo. E muitas vezes é difícil estar preparado para tudo, na verdade é impossível. Mas, em geral, o diálogo consegue resolver a maioria das situações, tá bem? Agora, sobre a agenda, a ligação para confirmação de consulta. É uma ligação muito importante para otimizar o seu tempo. A sua secretária, a sua funcionária que exerce essa função no consultório, deve fazer a marcação de tal forma que não fique um tempo muito vago. E se ao ligar para o paciente, esse por qualquer motivo precisou desmarcar naquele horário, o ideal é que ligue para os próximos pacientes para tentar cobrir aquele horário para que não fique vago. E sempre que alguém ligar tentando marcar um horário específico e esse horário não estiver disponível, a recepcionista deve agendar aquela pessoa para outro horário possível. Mas ela pode deixar uma observação na frente do nome daquela pessoa com o horário desejado. E para quê? Para encaixá-lo, caso haja uma desistência e aquele horário fique vago para ela. Tudo bem? Essas pequenas práticas criam um relacionamento de confiança e a sensação que seus funcionários que prestam serviço para você no seu consultório são prestativos e se preocupam com o bem-estar e as necessidades dos pacientes. E ainda, é bem importante que você tenha uma ferramenta para acompanhar a rotina da sua funcionária. Algo que te permita definir tarefas e ter controle do andamento da execução dessas tarefas. Montar um checklist para verificar se tudo foi executado por completo, ok? Agora vamos falar de um assunto que vejo muitos pecarem, que é o alinhamento de imagem. Pensa assim, ó, recepcionista é a primeira pessoa que o paciente tem contato. E aí, a impressão que ela passa precisa ser alinhada com a imagem do consultório que você quer transmitir. Então, é importante passar essas informações. Faça isso de forma tranquila e esteja aberto a sugestões e opiniões também. Mas siga essas dicas que eu vou dar para vocês agora. Veja bem, eu acho muito importante uniformizar a recepcionista por vários motivos. Para evitar vestimentas que você não aprova, para alinhar a imagem dela com a do consultório, para que os pacientes enxerguem a organização em todos os detalhes, tá? Mas caso realmente você não faça questão de uniforme,
O ideal é que você siga pelo menos essas dicas. Estabeleça um estilo de roupa que deve ser utilizado. Por exemplo, jeans ou social, calça ou saia, blusa, camisa, terninho, vai usar lencinho. E também estabelecer as peças que não serão permitidas, como por exemplo, bermudas, roupas curtas, decotes, transparência, vestidos. E é importante adequar o estilo de roupa ao porte físico da pessoa, tá bem? Dica número 2. Depois que você definir o estilo e o que pode e o que não pode vestir e usar, defina os tons e as cores mais adequadas ao estilo do consultório ou da especialidade que você quer destacar. Por exemplo, se você é odontopediatra, por mais que você tenha um público adulto também, mas se você quer destacar sua especialidade, você pode colocar um uniforme mais colorido para manter o ambiente bem alegre do jeito que as crianças gostam, ok? E a dica de número 3 pode parecer bobagem, mas acredite, não é. E nunca será. É a maquiagem e os acessórios que a sua funcionária vai usar. Essas coisas, esses itens, influenciam muito na imagem transmitida. Então, para maquiagem, o ideal é se manter simples, sem cores fortes de sombras ou batom, já que os atendimentos, na grande maioria, serão realizados durante o dia. E acessórios como brincos, anéis e colares, quanto mais discretos, melhor. E com relação às unhas, não é necessário que você obrigue a secretária a fazer a unha, mas caso ela faça a opção de passar um esmalte, ela deve ter o cuidado para não ir com o esmalte descascado para o trabalho, tá bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fique à vontade para enviar para um amigo, para enviar para um colega que está querendo contratar ou que está precisando de uma forcinha com a recepcionista. Quando compartilhamos um conteúdo, temos uma atitude nobre, porque o objetivo é ajudar alguém com algum tipo de informação. Então curte, se inscreva no canal e nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.